percebe que os caras estão querendo colocar cada vez mais leis que são dessa forma, tipo crime contra a honra? Leis que dão poderes aos burocratas interpretarem ao bel prazer se aquela pessoa é ou não Mas criminosa. é lógico que sim. Por que você acha que a gente não foi lutar pela CPI da Lava Toga? A CPI da Lava Toga, ela não investigaria atos jurisdicionais, mas atos administrativos, sim. Como um inquérito aberto pelo Dias Toffoli, baseado em entendimento absolutamente absurdo do regimento interno. Ele entende pelo regimento interno que todo o território nacional é jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Não só é jurisdição, mas eles são a vítima, eles investigam e eles julgam o negócio. Isso é um absurdo. Nós lutamos contra isso. Quem é que foi a favor? Quem? Flávio Bolsonaro. Calma. Quem? Cala sua boca, senão o Fete volta. Cala sua boca, senão o Fete volta. E aí, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? O que tu achou do que aconteceu com ele, cara? Do lance de ser banido, de ser... Pra mim, Alan dos Santos é um criminoso. Tá. Ele é um criminoso. Veja que você não está falando ali... Você não está falando ali de censura à sua liberdade de expressão. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de lavagem de dinheiro e de uma tentativa de golpe de Estado. Se fosse o Zé de Abreu fazendo isso, se fosse o Wagner Moura fazendo isso, vá pra cadeia. Você tem que ir pra cadeia. Como assim você quer uma ditadura do proletariado aqui? O que Alan dos Santos queria, meu irmão, é que uma bota de militar viesse esmagar a sua cabeça e a maconha junto. Você já ouviu falar no paradoxo da tolerância? Do Karl Popper? Já ouvi falar. Já pesquisou a respeito? Não muito, pra ser sincero. Eu não gosto muito do Karl Popper. Mas nesse caso ele se aplica. Porque nós tentamos de todas as maneiras possíveis tentar vencer o sistema pelas regras do próprio sistema. Então a eleição do Bolsonaro foi o quê, ô Igor? Fala pra mim. Porque senão a gente não elege um presidente. Todo mundo pega em arma e vai pra rua. Loucão. Se você quer mudar o judiciário e você quer pegar, por exemplo, um ato administrativo como esse, que é instaurar um inquérito como esse, e você quer debater isso e você quer contrapor isso, quais são os dispositivos legais? Qual é o melhor dispositivo legal que você tem? É aquele em que o presidente do Senado é obrigado a instaurar uma CPI. Ele é obrigado. Se você tem lá 27 assinaturas, que é a minoria, esse é um instrumento da minoria para fazer. Os caras foram fazer o quê, mano? Foram brincar de tentar fazer com que Jair Bolsonaro fosse o Hugo Chávez brasileiro. Tu quer isso? Isso não é liberdade não, cara. Não, eu abomino qualquer Então, tentativa mas de isso não é liberdade, cara. Não, eu entendo, mas o problema é... Por que o Alan... Qual que são os crimes que ele está sendo acusado? Acho que qualquer um pode pesquisar agora. Então, a própria Polícia Federal... Qual que é, Jean? Pesquisa aí pra mim, que eu não sei, na real. Então, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio... Se for esses aí, não tem problema. Atentado à ordem constitucional, você tá entendendo? Então, assim, é você chegar pra um general... o que você tem que entender é o seguinte, ô Monark. É chegar pra um general... e falar assim, nós vamos fazer o bagulho ou não vamos? O Bolsonaro tá pronto e a gente consegue reunir uma galera aí pra dar todo o poder pra Jair Bolsonaro ser o Hugo Chávez brasileiro. E saiu um áudio dele falando isso? Porra, cara, mas você não tá vendo, cara? Não, então, eu entendo. Às vezes, ele pode Monark, ter essa intenção. Isso, às vezes, Monark, eu gosto de você. Qual foi a primeira coisa que eu falei que eu cheguei aqui? Eu gosto de você como pessoa, você tá entendendo? Desde a época que você fazia gameplay de Skyrim, então eu gosto de você. Eu não concordo com muitas coisas que você fala. E às vezes que você faz, porque eu quero teu bem. Um cara que quer o teu bem fala assim, meu irmão, larga isso aí, cara. Vai concordar com tudo que você faz. Larga isso aí, cara. Eu acho que tu vive melhor, entendeu? Tu gasta menos dinheiro, tu fica mais esperto. Porque eu gosto de você. E eu gosto de você também. Puta merda, ver você... A banda do Tuê, ninguém nega. Salivando. Pior que eu dei um doisinho e fiquei muito maluco. Você é louco, você gosta de Matuê, o quê? Mas enfim, tentarei não falar palavrão hoje. Tá. Então, Monark, às vezes você tem que entender por que os caras estão pedindo a prisão do cara. Não é um... É verdade. Esse é um dispositivo, esse inquérito é um dispositivo ilegal. Tá. Agora, quem pediu a prisão dele foi a Polícia Federal. Tá. A Polícia Federal pediu. Por causa do inquérito. Alexandre de Moraes sancionou. Não gosto de Alexandre de Moraes, entendeu? Acho ele uma vergonha. Ele parece bem autoritário. Acho uma vergonha, tá? Mas quem pediu foi a Polícia Federal, que pediu a prisão de Alan dos Santos.
por crime de lavagem de dinheiro, tentativa de romper com a ordem institucional. Nós estávamos perto a fazer isso, cara. Tá todo mundo desesperado. No dia 7 de setembro O mercado estava desesperado. Foram 253 bilhões em valor de mercado. No dia seguinte, dia 7 de setembro, feriado, abre a bolsa no dia seguinte, quanto perde? 253 bilhões. Não, sim, eu já falei aqui 250. várias vezes que se Então, o Bolsonaro assim- quisesse dar um golpe, se o Bolsonaro conseguisse dar um golpe, ele teria dado. Então, aí entra, as pessoas de em casa podem procurar o paradoxo da tolerância. Não procurem gente idiota, cretina, imunda explicando a respeito disso. Procurem ler o que o próprio Karl Popper fala a respeito. Mas, voltando aí a esse tema, às vezes eu acho que defender a liberdade, nós concordamos, cara, extremamente. Mas defender um cara que quer suplantar a sua liberdade para colocar uma bota de militar na sua cabeça, isso não é legal, cara. Você tá Tipo, entendendo? é que eu não tô defendendo ele, tá ligado? Eu nem defendo nada deles, entendeu? Eu só fico preocupado com esse negócio do STF aí. Eu fico preocupado de dar poder Mas lógico que é, pro mano. Estado e simplesmente fazer o que ele quiser com qualquer cidadão. Todos Falar assim, nós- não gostei de você não tá falando coisa Isso que é- eu quero. Exato. Isso Aí, ó, porra, instaurou um inquérito aqui por causa de não sei o que lá. Isso. Tira sua voz. Exato. E quem foi... Como eles fizeram quando eles pegaram a revista Isto É, eles barraram a revista Isto É, porque eles fizeram uma reportagem a respeito do Dias Toffoli, onde ele estava constando numa planilha do Odebrecht, se não me falha a memória, com um nome, como um amigo do meu pai, que facilitaria decisões judiciais para Odebrecht. O que o próprio Alan dos Santos falou quando a gente estava indo na rua pedir uma CPI da Lava Toga? Que eu era um traidor. Que eu era um canalha. Não, eles com certeza O que alimentaram o monstro que agora vai comer eles. o próprio AGU, que é o André Mendonça, que Jair Bolsonaro está tentando colocar no Supremo Tribunal, falou? O que ele falou? Que esse é um dispositivo absolutamente legítimo do Supremo Tribunal Federal. O que Jair Bolsonaro falou? O que o próprio Jair Bolsonaro falou? Que tudo bem se o André Mendonça, da Advocacia Geral, defenda isso. Ele foi favorável a esse próprio inquérito. O que o PGR, que lembra todo mundo me zoando naquela época, quando entrou o Aras, eu não vim aqui, até careca e tudo mais, e eu falei assim, olha, esse cara... Várias das paradas que tu falou ali se concretizaram. Tudo se concretizou, 100% do que eu falei se concretizou. Não porque eu sou mãe de Ná, mas porque eu não nego a gravidade. Quando este cara entrou, o que ele falou? O inquérito é absolutamente... O órgão acusador diz que o inquérito é absolutamente constitucional e ilegal, feito pelo Supremo Tribunal Federal e que ele quer participar. Então você tá tirando com a minha cara, bicho? É lógico que é um grande problema esse Supremo Tribunal Federal. Como você luta contra ele? Indicando bons nomes. Quem que foi? Cássio Nunes, o nome do Ciro Nogueira. O Jair Bolsonaro indica Cássio Nunes, o nome de Ciro Nogueira para o Supremo Tribunal Federal. Quem que ele vai indicar agora? André Mendonça, que é um homem que está pedindo para que Zé Dirceu converta os petistas para votar em André Mendonça. Qual é o dispositivo legal que você instaura para ir contra os arroubos do Supremo Tribunal Federal, já que é praticamente impossível conseguir 57 assinaturas para um processo de impeachment? Uma CPI da Lava Toga. O que esses caras fizeram? Milagre. Não, Eu sou Eu não idiota. defendo esse Olha aqui cara. pra minha cara, eu sou idiota, cara. eu acredito que não. Eu sou idiota. Acredito que não. Eu sou idiota, cara. Não parece ser idiota. Então, agora se eu bombardeio as pessoas com esses fatos, isso são fatos. Isso são fatos, eu não estou inventando. E os caras veem o Alan dos Santos protegendo o seu Dias Toffoli, que instaurou isso daí. Um juiz, ele só pode ser escolhido mediante a um sorteio. Dias Toffoli chega com o inquérito e fala, Alexandre de Moraes, é você que vai ser um inquisidor. Aceito. Não existe. Isso é um ato administrativo que precisa ser escrutinado e investigado. Por que nenhum desses caras da Gadolândia, que agora falam de liberdade de expressão e tudo mais... Mas esses caras estão distorcendo toda a Exato. ideia de liberdade de expressão. Exato. Eles estão pegando um problema Por que também, esses que existe. Por que esses desgraçados nunca mais falaram do nome do Toffoli? Por quê? Porque hoje Dias Toffoli é o maior aliado de Jair Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, aquele que foi advogado do PT.
O André Mendonça, que é a nova vaga que Jair Bolsonaro quer pro Supremo Tribunal Federal, é o cara que escreveu um livro desse tamanho em homenagem a Dias Toffoli. Então você tá tirando com a minha cara, brother? Eu não fumo maconha pra ser lesado. Eu entendo o que tá acontecendo. Então, às vezes, quando eu fico puto, cara, é puto com razão. E me dói, bicho, ver pessoas que eu gosto, por exemplo, o meu primo, o charuteiro, não entender isso, cara. Não ver os fatos. Não ver que Jair Bolsonaro traiu tudo aquilo que prometeu fazer. É o maior estelionatário eleitoral que já pisou na presidência da República. E suplantar os fatos da realidade, porque isso impacta na sua gasolina, na sua compra de mercado, no seu gás. Hoje você tem algum dinheiro, mas você não percebe que quando você converte o seu dinheiro para dólar, você não vê que, caramba, eu tô pobre na verdade. Sim, se eu fosse morar nos Estados Unidos, eu não ia ter uma qualidade de vida que nem eu tenho no Brasil. Agora você tem dinheiro, imagina um cara que não O tem. cara Mano. que tá fudido. Sim, tá cada vez mais fudido. E eu não esperava isso, cara. Eu não lutei pra isso, brother. Eu lutei pra ter um dólar 3,20, 3,60. A política de baixar artificialmente taxa de juros para afugentar o rentismo, a renda fixa do Brasil, isso é a política do Ciro Gomes, adotada pelo Jair Bolsonaro. Pelo Copom do Jair Bolsonaro. Ciro Gomes mesmo falou isso várias vezes, tá aí a merda que deu, cara. Por quê? Porque você tem uma... Desculpa, merda. Você tem uma idolatria... Você tem uma idolatria, perdão, você tem uma economia brasileira absolutamente atrelada ao dólar nas suas características basilares. A gasolina não é algo basilar? Você precisa de gasolina para sobreviver. Se ela é atrelada ao dólar e você baixa artificialmente a taxa de juros, fazendo que a sua moeda enfraqueça e chegue ao ponto de descontrole de 6,7, que é o ponto de descontrole absoluto, o que você acha que vai acontecer com o país, cara? Fala pra mim. Vai ficar do jeitinho que tá agora. Então, e aí você fala isso pras pessoas, cara, e você fica indignado. E o momento de falar educadamente no meu canal, por um tempo, cessou. E aí você vê nos meus últimos vídeos, eu mais xingando qualquer outra coisa. Porque é revoltante você ver as pessoas não vendo isso, cara. E te imputando, tipo, você queria um carguinho, você queria não sei o que lá. Meu irmão, eu quero porra nenhuma, cara. Eu queria ter um presidente que eu falasse assim, tá vendo esse cara? O melhor presidente que o Brasil já teve. Eu ajudei a colocar ele lá.